Bom dia, meu nome é Gabriela Andrade, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Eu faço parte do Grupo de Modelagem de Aplicações Paralelas, o GEMAP. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das habilidades de interfaces de programação paralela para sistemas multicore em aplicação de vídeo. Esse trabalho é orientado pelo Luiz Gustavo Fernandes e co-orientado pelo Dalvan Gribler. Bom, esse é o sumário com os tópicos que eu vou abordar, com uma breve introdução, procedimento, os resultados, as conclusões e as referências utilizadas. Com a popularização das arquiteturas multicore, surgiram diversas ferramentas para programação nesse ambiente. Com o passar dos anos, surgiram muitos trabalhos avaliando o desempenho dessas ferramentas, quão eficiente elas são para a paralisação de uma aplicação, seu speedup. Porém, além do desempenho, a usabilidade é um fator muito importante. É preciso avaliar a usabilidade para determinar, por exemplo, qual é a curva de aprendizagem necessária para que um programador ele consiga paralisar uma aplicação utilizando uma determinada ferramenta, quanto tempo será necessário para paralisar a aplicação. Esse trabalho ele tem como objetivo avaliar a usabilidade de 3 ferramentas de programação paralela, a SPAR, o FastFlow e o TBB. A SPAR é uma linguagem específica de domínio, onde o programador apenas introduz anotações no código-fonte sem a necessidade de reescrevê-lo, deixando que o compilador da SPAR gere o código em paralelo. Já o FastFlow e o TBB, eles abstraem a paralelização através da perspectiva de skeletons, que são esqueletos que estruturam o fluxo do algoritmo. Essas ferramentas foram escolhidas por serem capazes de modelar aplicações baseadas em paralelismo de string em C++ para ambiente multicore, que é o tipo de aplicação que vem sendo desenvolvida no GMAP. Para avaliar a usabilidade, nós realizamos um experimento com 15 alunos mestrandos em Ciência da Computação da PUC-RS. Eles possuem formações em diferentes cursos de graduação, como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Tecnólogo em Redes de Computadores, entre outros cursos. Na época, eles cursavam a disciplina de Programação Paralela, no segundo semestre de 2016, e o objetivo desse experimento era com que os alunos paralelizassem uma aplicação de processamento de vídeo utilizando as 3 ferramentas. Para isso, os alunos foram divididos em 3 grupos e foi variada a ordem das ferramentas utilizadas por cada grupo. O primeiro grupo ele utilizou primeiro a SPAR, depois o TBB, por último o FastFlow. O segundo grupo utilizou a TBB, SPAR e por último a FastFlow. E o terceiro grupo, primeiro a SPAR, depois a FastFlow e depois a TBB. Esse trecho de código ele ilustra a aplicação que devia ser paralisada pelos alunos. Essa aplicação ela tem como objetivo extrair o canal verde de um vídeo, então recebe um vídeo de entrada, realiza o processamento, extraindo o canal correto, o canal verde, e retorna o vídeo apenas com os frames em verde. Então, era esperado a implementação de um padrão pipeline por parte dos alunos. No estágio 1, ocorre a leitura de um frame de vídeo, do vídeo de entrada. No estágio 2, ocorre o processamento do vídeo, extraindo o canal correto, que é o canal verde. E no estágio 3, ocorre a gravação do frame no vídeo de saída. Para o procedimento ser considerado completo, tinham alguns requisitos. Primeiro, a versão paralela devia reduzir o tempo de execução em 3 vezes em relação ao tempo de execução da versão sequencial. A versão paralela também devia produzir o mesmo resultado da versão sequencial, tinha que ser o vídeo correto, conseguir extrair corretamente o canal verde e gerar o vídeo com os frames todos ok, todos em ordem. E por último, o formulário com as informações a respeito do procedimento ele devia ser devidamente preenchido. Esse formulário foi usado para registrar informações a respeito do experimento, como a hora que o estudante começou e finalizou a sua tarefa, e além disso o procedimento foi gravado em vídeo, facilitando assim a extração de algumas outras informações que fossem relevantes no futuro. As métricas utilizadas para a avaliação da usabilidade foram o número de linhas de código, LOC, o tempo total de desenvolvimento em minutos e o tempo de execução da versão paralela em segundos. Essa tabela apresenta os resultados obtidos para cada uma das métricas, sendo que esses resultados são a média
dos resultados de cada um dos 15 participantes. A SPAR obteve a menor média de linhas de código, com 79,87 linhas, em média. Esse resultado já era esperado, por causa do modelo de programação da SPAR, onde anotações são introduzidas no código-fonte sem necessidade de reescrevê-lo. A SPAR também obteve a menor média de tempo de desenvolvimento, com 56,53 minutos. Isso também pode ser explicado pelo modelo de programação da linguagem, onde incluir as instruções no código sequencial demandam menos tempo do que criar as structs ou classes para cada um dos estágios do pipeline, como é feito no FastFlow e no TBB. O FastFlow ele obteve menor tempo de execução, com 10,50 segundos em média, porém, menor tempo de execução paralelo não significa menor desempenho, pois um dos critérios da tarefa era o de reduzir o tempo de execução em relação à versão sequencial em 3 vezes. Então, os participantes eles não se preocuparam em conseguir o melhor desempenho, apenas em conseguir reduzir em até 3 vezes. Então, até aqui, pode-se concluir que a SPAR ela obtém o menor esforço, com menor número de linhas de código e menor tempo de desenvolvimento. O tempo de execução não nos traz muitas informações, pois o objetivo não era avaliar speedup, eficiência e sim a usabilidade. Para complementar a nossa análise, nós realizamos um teste de hipótese sobre a média de linhas de código e tempo médio de desenvolvimento para verificar os resultados, se realmente a SPAR ela obtém um menor esforço de computação, melhores habilidades sobre outras ferramentas. Para decidir qual teste utilizar, primeiro nós verificamos se os resultados pertenciam a uma distribuição normal. Para isso, nós utilizamos o teste de Shapiro-Wilk com nível de significância de 0,05. Os resultados mostraram que para a métrica LOC, para ambas as ferramentas, o p-valor ele é menor que o nível de significância de 0,05, então esses dados eles não pertencem a uma distribuição normal. Já para o tempo de desenvolvimento, apenas para o FastFlow, os resultados não pertencem a uma distribuição normal, com p-valor menor que o nível de significância. Logo, como existem resultados que não pertencem a uma distribuição normal, nós não podemos utilizar um teste paramétrico para verificar as hipóteses, então optamos por utilizar um teste não paramétrico para teste de hipóteses. Para a métrica LOC foram definidas as seguintes hipóteses. A hipótese nula, H0, onde as médias de LOC são iguais para todas as ferramentas SPAR, TBB e FastFlow, e a hipótese alternativa, H1, as médias de LOC são diferentes para todas as ferramentas. Para realizar o teste de hipóteses, nós utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon, a um nível de significância de 0,05. Esse teste ele foi realizado pareado, em pares de ferramentas. Então, nós testamos a SPAR com FastFlow, a SPAR com TBB e o FastFlow com TBB. Em todos os casos, o p-valor ele é menor que o nível de significância de 0,05. Então, isso significa que a hipótese nula ela deve ser rejeitada e a hipótese alternativa deve ser aceita. Então, existe uma diferença significativa entre as médias de LOC de cada uma das ferramentas. Como a SPAR ela obteve a menor média de LOC, através desse teste de hipótese nós conseguimos comprovar que existe uma diferença significativa, comprovando que a SPAR ela realmente obteve o melhor resultado. Para a métrica de tempo de desenvolvimento, foram definidas as seguintes hipóteses. A hipótese nula, H0, as médias dos tempos de desenvolvimento são iguais para todas as ferramentas, e a hipótese alternativa, H1, as médias dos tempos de desenvolvimento são diferentes para todas as ferramentas. Nós também utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon para testar as hipóteses a nível de significância de 0,05. Também utilizamos um teste pareado para pares de ferramentas. Porém, nesse caso, apenas para o par SPAR e TBB, o p-valor é menor que o nível de significância de 0,05. Isso significa que a hipótese nula deve ser rejeitada e a hipótese alternativa deve ser aceita. Logo, existe uma diferença significativa entre o tempo médio de desenvolvimento da SPAR e do TBB. Para os pares SPAR e FastFlow, FastFlow e TBB, o p-valor é maior que o nível de significância. Isso significa que a hipótese nula deve ser aceita
e não existe uma diferença significativa entre os tempos médios de desenvolvimento de cada uma das ferramentas. Logo, embora a SPAR ela obtenha o menor média de tempo de desenvolvimento, existe uma diferença significativa apenas em relação à média do TBB e não ao FastFlow. Então, apenas com o tempo total de desenvolvimento não é possível afirmar que a SPAR apresenta o menor esforço de computação em relação ao FastFlow. Conclusões. A SPAR obteve o menor número de linhas de código, apresentando uma média com diferença significativa em relação ao TBB e o FastFlow, que foi provado a partir do teste de hipóteses. Logo, a partir dessa métrica, a SPAR se mostrou melhor. Porém, embora a SPAR obteve também o menor tempo de desenvolvimento, esse tempo ele só apresenta uma diferença significativa em relação ao tempo de desenvolvimento do TBB. O teste de hipótese não mostrou uma diferença significativa entre a média de tempo de desenvolvimento do SPAR e do FastFlow. Isso pode ter acontecido por causa da forma como o experimento foi conduzido, pois no primeiro dia, nenhum grupo paralelizou a aplicação utilizando o FastFlow, e no último dia 2 grupos utilizaram o FastFlow, onde o problema já era conhecido pelos participantes. Logo, o tempo de desenvolvimento foi menor, pois os participantes já conheciam o problema, foi mais fácil determinar quais estágios, a divisão dos estágios, como paralelizar. Então, outros fatores precisam ser analisados para determinar qual ferramenta apresenta melhor usabilidade. Em trabalhos futuros, nós vamos então analisar as gravações de vídeo dos experimentos para coletar mais fatores que impactam na usabilidade das ferramentas. Também vamos verificar outros fatores, como o background dos alunos, como que o conhecimento prévio deles e a formação acadêmica influenciam no resultado, quais os erros de programação os participantes cometem durante o experimento e se a formação acadêmica deles pode ter alguma influência sobre esses erros. Essas são as referências utilizadas. Era isso. Obrigada pela atenção de todos.